oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, tão fiel e tão, assim, nivelada com o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, porque é o caminho para que nós possamos obter a nossa elevação moral. Obrigado, querido amigo, obrigado aos amigos espirituais que aqui estão, trazendo tantos outros para conosco aprendermos. E assim, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, em vosso nome nós damos por iniciada a nossa tarefa de estudo na noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, eu queria agradecer pela oportunidade de estar hoje falando aqui sobre um assunto que eu gosto muito. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos saber como é que foi a semana, de uma forma sucinta, de uma forma assim, voltada para o que a gente está acostumado em termos da doutrina espírita, né, em termos do que pode interessar aqui para a nossa reunião de hoje. Alguém gostaria de falar o ponto alto, o ponto baixo, o aprendizado, enfim. Algum comentário sobre a semana? Eu começo. Posso começar? Essa semana, eu aprendi uma lição muito valiosa de que a gente não pode mudar as pessoas. Mas falando assim, parece que eu sou certo e a pessoa é errada. Não é esse meu ponto. O meu ponto é que a partir do momento que você tem um negócio chamado compaixão com o próximo, de por mais que você não concorde com a situação, as atitudes que ele está fazendo, por mais que você não concorde com... Até mesmo se essas atitudes te machucam, eu aprendi essa semana, e literalmente tem dias, porque eu estava fazendo tudo errado, de que você tem que ter, ou no mínimo tentar desenvolver a compaixão para o próximo, de deixar, literalmente, viver a vida dele. Eu não sei explicar de uma outra forma. Literalmente, deixar viver a vida dele. Você tem que fazer as coisas do seu lado, né? De repente, você fazer uma prece, coisas que você está no controle, né? Bons pensamentos, se controlar, de repente, para não agir da mesma forma do que o agressor. Isso tudo é muito difícil. Principalmente se controlar, essa última é bem difícil. Mas é isso, essa semana eu aprendi que a gente não pode mudar ninguém e a gente tem que ter compaixão e me treinou muito meu lado julgador. Porque eu sei que ainda ele é muito alto em mim e foi literalmente uma oportunidade de eu treiná-lo e melhorá-lo, meu olhar julgador, para não achar que eu sou melhor ou ele que está fazendo, o que você está fazendo errado, você não é assim que a vida é, entendeu? É isso. Você sabe que, aproveitando esse gancho do que você falou, eu vou falar o meu caso, porque tem um pouquinho a ver com o nosso estudo, nossa sessão de estudo de hoje. Eu tive algumas oportunidades de ouvir aquela maratona de palestras sobre Chico Xavier, o tema Chico Xavier, hoje e amanhã. Quem puder, veja ao vivo, se não puder, vê depois a gravação, vale a pena. Duas delas foram mais do que isso, mas dois pontos que foram importantes. Eu fui vendo a Célia, né, a Célia Diniz, falando sobre Chico Xavier, sobre as cartas consoladoras, tal, porque tinha um interesse de ver essa palestra, né, de ouvir, porque nós temos esse trabalho de cartas consoladoras, né? Quer dizer, de psicografia, na verdade, né? E uma outra do Saulo César, falando sobre Chico, no meio da conversa, no meio da palestra, ele falou uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver com Chico, mas tinha, porque ele falava assim, como que o Chico via as pessoas. Ele vivia isso, ele tinha amor pelas pessoas, encarnadas e desencarnadas. E aí ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou, olha, na agenda, e isso é muito interessante o que você falou, viu, Tiago? Porque você está à frente de mim, porque você está vendo o que eu... Bom, você vai entender, tá? Você já vai entender, todos vão entender. Que você está, assim, o seu foco, sua visão é de encarnados.
E aí e esse Saulo César, ele falou o seguinte, falou, olha, eu trabalho mediunicamente e tal, eu dirijo trabalhos mediúnicos de desobsessão, isso. E tem momento que eu vejo pessoas, né, dialogando com espíritos que foram terríveis, que cometeram grandes crimes, né? Então lá ele está tentando ali, né, conversar e tal, e põe todo amor para conversar com aquele espírito. E então, e fala, não, mas isso aí você pode se resolver, você com muito trabalho e tal, não, tem que a modificação, isso, e conduzindo o espírito e tal, né? Chamando meu amigo, meu irmão, né, meu irmão. E aí terminou o trabalho, ele sai, ele encrespa com o primeiro encarnado que ele vê. E por bem menos que aquele encarnado fez, o cara recrimina, julga, e enfim, tudo isso aí. Então, eu falei, puxa, que aprendizado, né? Num único ponto de uma palestra, como nós somos assim, somos, não adianta esconder. A gente tem todo amor por um desencarnado e nenhum amor por um encarnado, que está tendo a mesma experiência, está no mesmo mundo. A diferença é que um está encarnado, outro não. Então, o ponto alto para mim foi despertar para essa necessidade da gente realmente ver o próximo, não importa o plano que ele esteja, né? A situação que ele esteja, mais elevado, menos elevado, mesmo nível, comprometido, tá? Mas ele tem direito a sabe, esse respeito, essa compaixão, isso tudo. Por isso que eu falo, poxa, você vê, hoje a sua experiência é de ver encarnados. Então você está na minha frente, porque eu vejo encarnados e desencarnados. E em algum momento eu tenho essa postura de achar que um merece mais do que o outro, sabe, esse tipo de coisa. Então estou aqui dando a minha confissão aí no meu, né? Mas que foi muito importante para mim, foi. Agora só o que eu vou dizer também, eu não ia falar nada porque não tinha nada para contar, mas você falando isso, Tiago, eu me lembrei do que eu ouvi hoje, numa dessas palestras aí que a gente estava ouvindo, né? E, inclusive, eu quero falar, oi, Tavares, tem mais um casal legal aí, viu? A Luísa e o Renato. Oi, Renato. Você não Oi, Tavares. conhece o Renato. Olha lá. E você precisa conhecer o outro casal legal, que é a Inês e o Marcos, o esposo dela, que você não conhece. A Inês conhece. A Inês ele conhece. Bom, mas deixa eu voltar aqui. Olha, como agora me veio, como não tem coincidências na nossa vida, principalmente nesses dias em que a gente estuda junto. Hoje, Tiago, eu ouvi essa frase de Chico Xavier, que diz assim, ó, eu permito a todos serem como quiserem, mas a mim como Deus. Né? Então, meu querido, o outro a gente pode auxiliar naquilo dentro do limite que ele aceitar, né? Mas nós não. Quanto a nós temos que ir até onde a gente puder, fora das nossas limitações, inclusive, para buscar o aperfeiçoamento, né? E dar o exemplo. Eu acho que na verdade, eu queria deixar isso bem claro, para de repente as pessoas não entenderem de uma forma diferente. Principalmente quando eu falei de compaixão, não é que tipo assim, nossa, ele tá errado, vou ficar tranquilo. Não, ao contrário. Foi uma situação de agressão verbal. Eu tive que, sim, me controlar muito para não reagir da mesma forma. E eu acho que o primeiro passo é esse. A partir do momento que Deus nos dá a oportunidade de passar por essas situações que vão mexer com seu ego, com ignorância, com grosseria, e você tem a oportunidade de fazer uma das duas, ou retribuir da mesma forma, ou de repente se calar. Você não precisa ser Jesus, mas o que eu fiz foi, eu me calei porque aquilo ali funcionava para mim, e decidi não retribuir da mesma forma. E fiz a minha parte em casa, com prece e tudo mais, mas no momento do que estava acontecendo, da confusão, eu, graças a Deus, e falo isso do fundo do meu coração,
porque eu acho que eu sozinho não ia conseguir. Graças a Deus ali eu fui ajudado em não falar nada, abaixar minha cabeça, engolir o que a sociedade chama de ego, virar as costas e ir embora. Não é porque eu sou Jesus, é porque eu fui muito ajudado. Então eu acho que a partir de agora, com todas as situações que acontecerem comigo, eu vou lembrar dessa primeira. E vou saber que é possível eu tomar uma rota de saída sem ser a da grosseria e da agressividade. Verdade. Mas você está sendo bastante humilde, porque você precisa ver, precisa notar em você quanto você está crescendo, o quanto você está amadurecendo espiritualmente. E você conseguiu tomar essa atitude. Ela está dentro de você, aí sim os amigos te lembraram, né, te fizeram agir dessa forma. Isso é fabuloso, né? Isso é muito. Eu falei para ele que essas coisas acontecem para quem está pronto. É. Porque eu não sei se eu teria a mesma atitude. Eu falei, isso acontece. Eu parei para pensar na situação assim. E não uma situação demais, não, tá? Uma situação assim. Sabe quando você não espera? Que você pega de surpresa? Ele foi me contar, eu parei para raciocinar assim. Eu falei, meu Jesus, e se fosse comigo, o que ia ser? Ainda bem que... Aí eu pensei, ainda bem que não foi. Porque essa questão de controle emocional É muito difícil. é muito difícil. É muito. Para algumas pessoas são fáceis, talvez. Para outras nem tanto, mas no geral é uma coisa muito difícil. E quando nós... Porque assim, eu falei para ele, eu acredito que quando a pessoa te ofende, é muito mais relação à pessoa do que a você, sabe? É muito mais relação que diz a ela do que a você. Mas mesmo com tudo que a gente aprende, né? Todos os nossos estudos, nossas leituras, na hora que a gente é colocado à prova, aí que a gente vê que, nossa, a teoria é linda, mas a prática é puxada. E ele se saiu super bem, deu 10 minutos, ele esqueceu. Eu falei, nossa, eu ia ficar remoendo isso um mês, eu acho. E ele passou, acabou. E eu falei, tá vendo? Acho que as coisas acontecem para quem tá pronto mesmo. Mas ele falou uma coisa que foi muito importante. Se eu conseguir uma vez, eu vou conseguir mais. Não é? Isso é importante. Alguém gostaria de também ter alguma colocação? Pode falar, Luísa. Vou falar rapidinho aqui. Essa semana, assim, a gente aprende, né, nos livros, em palestras, na vida, né, a controlar, a não dar vazão aos pensamentos ruins, né, isso tudo. Só que às vezes eles vêm alimentados de uma coisa, sabe? Vem, seja os amigos, que eu não vou chamar de amigos aqui, mas, né, sejam as companhias espirituais, seja que às vezes vem disfarçado de um pensamento que parece tão nosso. E eu estava conversando com a Carol ainda completou. Muitas vezes até é um pensamento que às vezes não dá um certo prazer, às vezes é gostoso. Aí a gente alimenta mesmo, a gente passa até errado, mas deixa eu continuar. Não é bem esse ponto que eu quero dizer que é não. Mas assim, essa semana, já tem o quê? Algumas semanas que de repente apareceu um pensamento que eu não cortei de cara, não reconheci, esse pensamento não é meu, larga pra lá. Eu deixei ele virar aquela pulguinha. Então, essa semana eu pude de novo, sabe assim, ter a chance de reconhecer, falar assim, não, o pensamento está crescendo, não é meu, pega o telefone e vamos resolver isso aqui. Só que quantas vezes a gente não tem essa atitude, eu não estou aqui querendo colocar mérito para mim, de jeito nenhum, porque não foi uma coisa, eu acho lindo que a Carol fala, tipo assim, na hora está acontecendo, ela falou que esse pensamento não é meu, não, o meu durou um tempo. Mas a gente pegar, reconhecer, falar assim, não é isso, ligar sem medo do que o outro vai pensar, de eu estar expondo isso para a pessoa, de eu estar fazendo, sabe? Então essa coisa assim, o que o outro vai pensar diz respeito ao outro, a nossa parte a gente tem que fazer. Então assim, tinha algo acontecendo, sabe, sei lá, uma suspeita, não é suspeita, sabe uma manchinha numa imagem que fica com a pessoa, que de repente pode até atrapalhar uma amizade, um relacionamento. Então, é pegar o telefone, ligar e, opa, tá aqui, esclarecer e resolver. E depois sair com aquele sentimento leve. Acho que aí nessa hora, quando a gente sai com sentimento leve, fala assim, a espiritualidade está aqui do lado. A gente foi orientada a fazer isso. Só que na hora a gente não reconhece, né?
Então, o ponto é só nos conectar cada vez mais, porque é muito fácil. Em inglês a gente tem o ditado, né? Easier said than done. É muito mais fácil falar do que fazer. E reconhecer isso quando as pessoas contam as histórias dos outros é incrível, porque pelo menos para mim, se a pessoa está contando, eu na hora falo, nossa, claro que era o pensamento de outro, claro que não dizia. Então a gente sabe muito mais fácil o que o outro deve fazer. Mas na hora que a gente está vivendo, seja qualquer situação, é preciso um autocontrole, um autoconhecimento muito grande para a gente saber, né? E deixar, às vezes, o orgulho de lado, o ego, eu não vou fazer isso não, porque senão o que o outro vai pensar de mim? Eu não vou fazer. Então, assim, largar isso tudo, pegar e principalmente esclarecer as situações, isso é muito importante. Eu acho que isso a gente é orientado, né? Então, essa semana eu tive essa oportunidade, agradeço bastante. E é só isso aí, seguir o que a Carol sempre fala, né? Esse pensamento não é meu. Então, assim, qualquer coisa que eu estou fazendo, esse pensamento não é meu. Separa e vamos para frente. Então, era só isso, falar rapidinho para não gastar muito seu tempo. Muito bem. Eu sei que todos leram, todos têm na ponta da língua, vai haver briga para discutir isso. Então, quem pode dizer a respeito dos capítulos que nós estamos, que a gente hoje vai comentar? Um resumo breve. Eu já vou me esquivar, porque dessa vez eu não fui uma boa aluna. Eu literalmente esqueci. E aí eu falei, bom, vou ficar quieta, eu vou jogar aqui, ó, pra Carol hoje, que a Carol sabe de decor aquela, né, que já jogou pra fora. Eu lembro mais ou menos os capítulos. Se vocês forem falando, eu vou lembrando. Eu já adicionei seu nome no caderninho negro aqui, pode ficar tranquilo. O seu e o meu. Carol? Você leu, Luísa? Me ajuda aí. Ai, não. Eu não li o capítulo específico, eu li o livro, mas eu não sei qual capítulo. Eu só levantei a mão rapidinho, porque você está falando a Vera e a Sueli, eu tô aqui, ó, e eu também. Tô na lista do dever de casa não feito. Pega que é sua, Carol. Com você. Bom, a gente leu teoricamente, né, o capítulo 5 da segunda parte, que era nas catacumbas da fé e no circo do martírio, que é o momento que Lívia, né, sucumbe, né? E uma das coisas que me surpreendeu aqui nesse livro, primeiro, né, nesse capítulo, a fé, né, aquela fé inabalável, que elas foram lá para ouvir o apóstolo e o apóstolo recebeu, né, uma mensagem falando, olha, essa noite vocês vão dar o testemunho. E antes dos soldados, antes deles serem presos, eles receberam a mensagem. Ou seja, eu fiquei imaginando, eu falei assim, se fosse eu já tinha cascado fora nesse momento. Opa, onde é a porta dos fundos aqui de saída? Eu ia sair de fininho, né? E Lívia ainda falou para Ana, falou assim, não, mas a gente tá aqui, ou Ana falou para Lívia, não me lembro, falou assim, não, a gente tá aqui, foi falado que a gente vai ter que passar pelo nosso testemunho de fé, mas nós já estamos vindo aqui, né, orar, então vamos fortalecer aqui, vamos ficar com Jesus, né, vamos passar por isso. E quantas vezes, porque todas as vezes, né, acho que a leitura é muito para a gente pegar o ensinamento para nós, né. E um outro ponto é, quantas vezes eu, às vezes, tenho vergonha, outro dia eu e a Suelen, a gente ficou conversando sobre isso também, né, que a gente tem vergonha às vezes de falar a nossa religião ou falar o nome de Jesus perto das pessoas ou para alguém com medo que as pessoas vão nos julgar, né? Eu digo isso porque até no meu trabalho às vezes acontece isso, as pessoas perguntam, hoje não, porque hoje eu falo, e aí eu já me adianto, eu falo, olha, como já dizia Jesus, assim, 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 mas ó, de novo, não estou fazendo apologia a nenhuma religião, mas é porque eu acredito, então eu defendo aquilo que eu acredito. Mas eu demorei para fazer isso. Tipo, até 1 ano para cá que eu faço isso. Antigamente a gente fica meio assim, ai, não, né? Não vamos forçar nenhuma religião, porque depois vai que a pessoa vai me julgar, me criticar, enfim. Foi o primeiro, né? Toma, desse capítulo. O segundo, Públio, que depois que com a morte de Calpurnia, que ele viu, falou, não, eu vou esperar esse momento que eu vou ser coroado lá, do lado lá do Nero, vou receber as homenagens da minha carreira de senador e vou voltar para casa e vou celebrar
vou reatar com Lívia. E ficou lá, o quê? Ficou refletindo, passou mais de quase meio século de vida e a maior parte brigado com ela por pequenas coisas. E não falou com ela na hora que se arrependeu. Ficou esperando um momento, sentiu no coração e não falou. E isso, para mim, desta vez que eu li esse livro, de novo, me tocou. Falei assim, quantas vezes a gente tem vontade de falar as coisas, sejam, às vezes, até coisas boas, até sentimentos bons. Falar que a gente gosta de alguém, falar que a gente, sabe, tá pensando em alguém, falar que a gente quer, sabe, sei lá, fale, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E olha o que aconteceu com ele. Ele esperou um dia. E ainda queria que fosse um negócio todo pomposo, mas eu acho que quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de amor, quando a gente tem coisas boas para oferecer, e principalmente nessa ocasião, né, que era uma reconciliação, que é trazer felicidade para os dois, ao invés de deixar o orgulho de lado, né, e ir atrás, não, fica esperando a hora certa para falar, o momento certo. Eu acho que quando a gente tem o nosso coração tocado por algo que a gente precisa fazer, seja pedir um perdão, seja reconciliar ou falar o que gosta, falar o que sente, eu não, sabe, para mim ficou muito claro assim, por que eu vou esperar? Por que eu tenho que esperar? Não existe hora certa para se pedir desculpa, não existe hora certa para tentar fazer o bem e se reconciliar com alguém. E ele pagou um preço muito caro por isso. Tudo bem que já estava programado, né? Mas olha a consequência disso e o arrependimento que a gente fica, às vezes, de deixar uma oportunidade passar. E aí me veio uma outra coisa que o Paulo falou. A gente fica com medo de se arriscar. Porque aí a gente tem medo do que o outro vai falar. Ou o que a Luísa falou assim, eu fui lá e fiz, né? A reação do outro eu não controlo, eu controlo a minha. O que o Luiz falou, né? A mensagem do Chico. Cabe a mim. Então, todas as vezes que a gente traz a responsabilidade para nós, imagina o tanto de oportunidade que já não foi perdida, porque a gente fica com um cadeado a 7 chaves, e vai guardando essas coisas a 7 chaves lá no fundinho, com medo de ser magoado, com medo de ser rejeitado, com medo de ser criticado. E às vezes a gente está perdendo uma oportunidade linda na vida de viver e ser feliz. Então, assim, para mim, desse capítulo foi o que mais me chamou a atenção. Agora já falei muito. Só uma coisa, Carol, um comentário. Foi a segunda grande oportunidade que o público perdeu. Ele perdeu aquela quando ele encontrou Jesus. E depois ele perdeu a oportunidade, aliás, bem antes, 25 anos antes, né? Mas ele foi envenenado, né? Com aquelas calúnias e tudo, né? E depois a calpurnia também acrescentou um pouquinho, porque gerou dúvida, tal, enfim. E depois ele pagou um preço, ele pagou um preço alto pelas duas coisas. E quando ele volta para casa, tudo, que está no próximo capítulo, né? Onde ele vê aquelas cenas escabrosas, né? De cristãos sacrificados, usados como tocha humana, e ele vê, a única coisa que sobrou dela foi um pingente lá. Olha, é igual a Carol falou, agora que eu lembrei, que essa era uma das partes marcantes, né? Que é o que o Luiz comentou. A primeira foi, na minha opinião, né? De Jesus. Essa e o final, né? Bom, aqui todo mundo já leu, né? Posso falar. E do final do livro, mas enfim. Mas aí eu sempre tentei, né? Agora a segunda vez, né? Bom, eu não ouvi essa semana, mas agora que a Carol falou, eu lembrei. E voltar ao contexto histórico, mas que não, como aquela coisa não mudou muito. Como o meio, a sociedade, as pessoas que estão em volta, a nossa postura social influenciam, porque sim, obviamente, foi uma escolha dele, né? Ele optou a não perdoar, ele optou a acreditar em terceiros, mesmo que, né, foi uma conspiração muito séria, enfim, que com certeza prejudicaria até uma pessoa, né, até mais esclarecida em relação a essas coisas, mas enfim. Mas a opção foi dele, né? No final, a opção foi dele. Mas trazendo para os dias de hoje, né? Quantas vezes para não ficar feio pra gente, ou porque né, aquilo que a Luísa falou, o que o outro vai pensar, não, essa postura eu tenho que manter porque é assim.
e né, fazer as aparências, enfim. Então, ele sempre manteve uma postura durante 25 anos. E dá para entender que ele gostava dela todo esse tempo. Só que ele deu ênfase ao orgulho do que o amor que ele tinha por ela. Ele gostava dela todo esse tempo, né? Porque se vocês pesquisarem na história, casos como esse, ela ia ou ela morrer ser enforcada, ou ela ia ser exilada em algum lugar. Ele ainda teve a compaixão pelas leis da época de deixar ela dentro de casa, né? Porque as questões, né, masculinas, enfim, eram bem maiores. A posição dele dava a ele todo a abertura dele fazer o que ele queria. Mas, enfim, ele conviveu 25 anos nessa situação. Mas o ponto, na hora que descreve ela entrando naquela arena, os leões vindo, e ele se dá conta depois, nós, com uma visão espiritual, se fosse com a gente, já abalaria. Imagine uma pessoa que não tem a noção do que a vida ia continuar, que teria outras oportunidades. Eu coloco nem o sentimento de tristeza, eu coloco o sentimento de remorso. Né? Como a Carol falou, foi um dia a menos ele tinha pedido desculpa. Um dia a menos. Então, o remorso porque ele queria fazer aquilo para ela, ele queria, né, fazer toda uma questão para falar para ela, enfim, que perdoaria, né, ela, porque na cabeça até então ela que teria sido culpada, mas enfim. Um dia. Então, o remorso. Então, até a história que conta dele, eu, na minha opinião, acho que ele viveu até tranquilo, até bem, tranquilo assim, não com o que aconteceu, mas né, não enlouqueceu, não quis se matar, enfim, dele tomar conta daquilo que aconteceu e ver que 25 anos foram perdidos, que poderia ter sido diferente, né? E isso sem a visão espiritual. Achar que ali acabou, que ali é o fim, que ali não tem mais nada. Sem ter essa visão, mesmo que ainda ele, né, teve o contato com Jesus e as crenças da mulher, ainda não era formada essa opinião na cabeça dele. E viver com isso, achar que nunca mais eu vou ter a oportunidade de reconciliar. Então, acho que foi um do capítulo que mais marcou, sabe? Na hora, eu pensei no sofrimento dela, mas aí aquela cabeça, né? Mas aí os amigos espirituais estavam ali, ó. Na hora que o leão foi dar a bocada, ela não sentiu nada, tá tudo lindo. Achei lindo, né? Falei, gente, olha só como quando tem essa elevação espiritual, como são essas coisas. Achei muito bonito. O que me tocou foi ele. Que eu fiquei, meu Deus, e como esse homem vai viver daqui pra frente? Como é que vai ser? Então, acho que esse é o segundo ápice do livro para mim. O remorso de Públio Lentulus. Muito bem. Então, podemos iniciar. Ô, Carol, se puder você mandar depois uma mensagem para a Sheila, eu vi que ela entrou e saiu, não sei, pode ter sido uma emergência e tal, mas ninguém cumprimentou ela, né? Então, não sei se ela ficou magoada aí. Não, eu mando. Não, e aí a outra parte só, do outro capítulo, é só quando ela já está lá no plano espiritual, e depois que Públio pega lá o crucifixo, né, a lembrança de Simeão, sente a presença dela, e aí ele começa a refletir. E aí, a partir daqui, realmente, eu acho que ele fica mais... Ele começa a acreditar em Jesus, né? Enfim, ele conversou com o Flamínio, aí teve toda aquela coisa, né? Ele começa a transformação dele, mas você está semana que vem que eu não vou falar nada. Isso. Aí, uma coisa interessante também, como a dor une as pessoas, né? Então, seja uma pandemia, seja um holocausto, seja um problema como de Públio Lentulus e a família, né? Aí como a filha, o genro, a escrava, né? A serva, todos eles se uniram, né? Passaram a ser uma família, né? Com todo respeito, com tudo. Pode falar, Lu. Uma coisa que me marcou muito nesse livro também, tem a parte do Públio, né? Mas um ponto que foi muito marcante para mim foi a Lívia. Tipo, quando ela está prestes a morrer, a humildade dela, ela ainda querendo se vestir, tipo assim, eu quero morrer como uma serva. Esses detalhezinhos, eu li o livro já tem alguns anos e isso nunca saiu da minha mente, que foi isso, assim. Então, tem a parte do Públio, sim, esse todo remorso, mas tem no papel daquela que sabe que vai morrer, eu quero morrer o mais simples possível, eu quero estar mais conectada, assim.
a gente pensar no sentimento da Lívia, em tudo que ela estava vivendo naquele momento, porque não é fácil, é uma provação imensa e muito difícil. Que, né, eu estava lendo esse livro, não estava lendo, eu estava chorando no livro, porque assim, essa parte é a mais emocionante, eu chorava bastante, e isso ficou tão marcado, assim, né, e você vê que ela teve a chance, a Ana foi salva, exatamente porque já era não estava mais vestida com os trajes sociais, então assim, ela quis ser o mais simples possível, ela entendeu a mensagem de Jesus tão a fundo que ela falou, eu não quero ter nenhum privilégio, nenhuma honra, eu me entreguei totalmente, porque ela podia. Quantas vezes acontece alguma coisa que a gente fala, opa, peraí, eu sou amiga do fulano de tal, eu tenho um amigo ali, eu tenho, né, a gente usa esse poder, e ela era esposa, por mais que tivesse, que ela ainda estava lá como uma serviçal, que ela estava na casa, mas ela era esposa de Publio Lentulus, ela podia ter saído, né, então foi uma prova imensa, e essa humildade dela, isso também para mim foi um ponto que me marcou. Não é a questão do Publio, mas da Lívia mesmo. Bem lembrado. Excelente. Muito bem. Então, nós vamos começar agora. Eu vou compartilhar uma tela. Uma primeira tela inicial, que não é exatamente a da apresentação, mas eu gostaria que vocês percebessem uma coisa, né? O assunto hoje que nós vamos tratar é a desobsessão. Não, desculpa, obsessão. Só um momentinho. Vou ver aqui é que a gente fala tanto em desobsessão que tem obsessão pela palavra desobsessão. Bom, então o tema nosso é esse. Onde que a gente vai encontrar com fartura de informações em Kardec? A Revista Espírita tem muitos. Se a gente jogar lá que a gente utiliza, né, para pesquisa o Kardecpedia, né, como alguns preferem Kardecpedia, colocou ali na busca lá, obsessão, e vai ver quanto tem de informação na Revista Espírita, na Viagem Espírita, o Céu e o Inferno, a Gênese, se bem que a gente sempre orienta a Gênese das 4 primeiras edições, tá? E no Kardecpedia está a partir da 5ª edição. Então, a gente sugere que use um anterior, né? O Livro dos Espíritos e principalmente o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos tem somente uma colocação, né, que eu já vou antecipar, aproveitando aqui, e depois a gente volta para... Então, quando na questão 479 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a prece é meio eficaz para a cura da obsessão? E aí os espíritos respondem, a prece é em tudo um poderoso auxílio. E olha como é interessante, é muito mais abrangente essa resposta. Então, é um poderoso auxílio. Agora, olha que interessante, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Então, não são preces decoradas, preces bem elaboradas, né? Isso somente não ajuda. Agora, olha só, porque Deus assiste os que obram, os que trabalham, e não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Olha só, a atração dos maus espíritos, sintonia com os maus espíritos. Maus aí, até meio mal colocado, mas vocês todos entendem. São espíritos ainda ignorantes das leis de Deus. Tá? Espíritos que estão ainda atrasados do ponto de vista evolutivo. Então, os pontos importantes a prece é auxílio, poderoso auxílio, não basta falar palavras, Deus assiste quem trabalha e não que pede somente, né? E é indispensável que ele faça alguma coisa. Por quê? Ele faça benefício dele. E mais tarde a gente vai ver até depois, quando se trata de trabalho mediúnico, como é que a gente... Vamos ilustrar um pouquinho, tá? Bom, vamos começar então agora com a apresentação, que é de praxe, né? E vamos lembrar o seguinte, que esse é um curso de noções básicas
da doutrina espírita. E dentre essas noções básicas, a gente tem o item número 9, né, na série, que são 10 lições. O número 9 é a obsessão. Aula número 9, né, como eu disse. Influência dos espíritos. Isso aqui a gente está careca de saber, porque a gente tem falado muito sobre isso. A questão 456. Todo mundo já ouviu falar. Os espíritos, né, fazem, né, veem o que... Qual a influência dos espíritos na nossa vida? Né? Opa, desculpa, eu peguei errado. Esse aqui não é 456, é outra coisa. Eu falei antes da 459. Né? Mas ainda assim, veem os espíritos tudo que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Isso foi estudado recentemente, na terça-feira, junto com a Suelen. Foi citado isso aí, né? Então, que tinha até algo parecido com isso, que eram as pessoas envolvendo ali, né? Bom, o que eu falei sobre a influência né, aquela 459 os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta dos espíritos é assustadora, se for recebida de forma seca, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Por que ela é assustadora? Porque a gente, para que possa digerir ela, tem que pensar um pouquinho a respeito. Nós tanto temos espíritos bons, como espíritos sofredores que nos influenciam. Nós é que vamos ditar, somos nós é que vamos ajustar a sintonia com eles. Então, por isso é importante que a gente realmente saiba disso. E quando fala de obsessão, é uma questão de sintonia, uma questão de ajuste. Aí Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele tem essa citação. Não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste, atenta à nossa existência. E por que eles estão aí mesclados com a gente? Porque uns querem nos ajudar, outros querem nos atrapalhar. Quando é ajuda, nós estamos falando de auxílio, de intuição, estamos falando de coisas boas, de trabalho para o bem. Quando a gente fala de perseguição, de quem quer nos prejudicar, aí nós vamos estar nos dirigindo para a definição já, ou pelo menos uma ideia, da obsessão. Que a obsessão é uma, digamos assim, uma busca, uma intenção por trás disso. A Verinha tem uma frase muito interessante sobre isso aí. Você pode falar, Verinha? Sim. A obsessão é o ato de importunar, aborrecer, atormentar e perseguir constantemente alguma pessoa. Esse é o conceito de obsessão. Então, vocês percebem que o que uma pessoa quer quando ela quer aborrecer alguém, quando quer perseguir, né? Ela está querendo o mal dessa pessoa. Então, a obsessão está associada, está atrelada à ideia de prejuízo para com outrem, né? Outra pessoa. Aqui, em Lucas, né, Jesus, tem uma passagem que ele fala assim, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Tem um livro muito interessante do Hermínio Miranda, chamado Condomínio Espiritual. Quem puder ler esse livro vai se impressionar. Casos de influência espiritual. E olha o título, Condomínio Espiritual. O que lembra um condomínio, né? Um grupo de pessoas vivendo, morando no mesmo, compartilhando praticamente uma mesma área, né? Uma mesma região, uma mesma... Então, nesse caso, seria algo parecido. O espírito se manifestou se dizendo legião, porque eram muitos obsessores naquele a quem Jesus
foi chamado a curar, né? Então, está aqui de novo, o conceito de obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres bastante diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Eu gostaria de chamar a atenção para um pontinho aqui, que é muito importante. Apresenta caracteres bastante diversos. Por que eu quero chamar a atenção aí? Porque, normalmente, quando se trata desse tema, as pessoas acham que a obsessão evolui e assumem 3 estágios diferentes. Simples, obsessão simples, fascinação e subjugação. Não é crescente isso, o que é isso? Caracteres diversos, são coisas distintas, tá? Então, quando alguém falar, ou vocês ouvirem, que é um crescente, são estágios de um mesmo problema, né? Como assim, passos, degraus, vocês analisem isso e busquem onde? Em Kardec, que são coisas diferentes, são níveis diferentes de coisas, uma tomada como muito simples, outra fascinação, que é um outro tipo, e outra subjugação, que é um outro tipo. Tá? Então, para isso, o que eu procurei fazer para que a gente ilustrasse melhor isso? Nós vamos ver uma tela onde a gente vai perceber um pouquinho melhor essa diferença, né? Que é isso aqui. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 23 da obsessão, vocês se lembram quando a gente leu, na primeira reunião nossa, nós fizemos a introdução sobre o livro dos médiuns. Então, a gente percebeu o seguinte, que no capítulo 23, ele trata das dificuldades e dos entraves que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, então nesse capítulo que vai do 23, ou nessa parte do livro que vai do 23 até o 32, que é a última parte, ele está falando exatamente sobre isso. E a obsessão é um entrave na vida do médium, né? Então, e ali que está escrito, a obsessão apresenta características diversas. Por isso está sublinhado aí, para chamar a atenção. Nós sublinhamos, não está no original. Que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico, pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples é aquela, ele colocou como médium, tá? Porque o capítulo se refere a isso. Tá? Então, num determinado momento, a gente vai entender como médium, num outro momento, a gente vai entender como uma pessoa comum, médium ou não, que sofre influência espiritual. Então, na obsessão simples, o médium ele é enganado. E, às vezes, ele até sabe que está sendo enganado. Mas ele precisa de que a vaidade dele seja assim, massageada, né? O ego dele e tudo. Então, ele se deixa enganar. Então, exemplo para isso é quando vem um espírito, aí é evocado um espírito superior. Não vem aquele superior, vem um outro que se faz passar por ele. E dá uma mensagem lá, totalmente enganosa, mistificadora. Então, aquilo, o médium está obsedado, porque ele se deixa enganar. Então, cada vez vem lá o espírito de Sócrates, falar através dele. Depois vem Gandhi falar através dele. E não é Gandhi coisa nenhuma, não é Sócrates coisa nenhuma, é um espírito se fazendo passar. E o médium se deixa enganar. Então, isso é uma obsessão simples.
Na fascinação, isso é mais grave, isso nós podemos até deixar, podemos falar do médium e também podemos falar das pessoas. É que o médium não sabe, não crê que está sendo enganado. Ele está cego, né? E aí, então ele age de alguma maneira, todo mundo percebe, seja usando roupas ridículas, seja falando coisas ridículas, seja o que for, todo mundo percebe, menos ele. Ele está agindo com toda a naturalidade do ponto de vista dele. Então, a fascinação é isso, é quando o espírito consegue enganar o médium, né? Assim, de fazer ele agir como o espírito gostaria. Já a subjugação, que antigamente tinha o nome de possessão, o espírito paralisa a vontade do médium. Então o médium não consegue controlar a vontade, não consegue ir contra aquilo que o espírito está impondo. Então ele age como o espírito quer. Então é um jugo, por isso que vem o nome subjugação, está sob o jugo, né? Isso pode ser moral ou corporal, vindo da parte do espírito. Aí quando você pega na história Nabucodonosor, que durante 7 anos pastava nos jardins lá do castelo lá que ele vivia, né? Porque ele não conseguia lutar contra aquilo. Vinha aquela vontade. Tem um caso, né, na revista Espírita, de uma pessoa subjugada. Ele não podia ver uma mulher que já ajoelhava e declarava amor por ela. Ele não queria fazer aquilo, mas ele fazia, porque a vontade dele não era suficiente para poder sair daquela situação. Tá? Então, quando a gente for falar de obsessão, que é um conceito, né, vamos lembrar que é um grupo de obsessões, de tipo de obsessão, que são diferentes uma da outra, uma das outras. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Senão a gente volta aqui para a nossa telinha, né? Eu vou colocar aqui uma da Revista Espírita. Tem uma única história, né? Quando, pode ver, está em amarelinho aqui. Quando a gente vai e busca lá, obsessão, né? Aí vem um monte, tudo amarelinho lá. Então tem 7 páginas, né? 7 referências de todos aqueles livros que a gente relacionou. Então teve um caso, né, de uma sociedade espírita de tal lugar lá, que é de Marmande, não sei como é que fala. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1864. Com o auxílio dos bons espíritos, em 5 dias, vamos dar essa carta para Kardec, né? Em 5 dias livramos de uma obsessão muito violenta e muito perigosa uma jovem de 13 anos, no poder de um mau espírito, desde 8 de maio último. Então isso é do ano passado, né, em relação a esse 1864. Diariamente, às 5 da tarde, sem faltar um só dia, ela tinha crises terríveis de causar piedade. Essa menina mora em bairro distante e os parentes, que consideravam a doença como epilepsia, por favor, não vamos entender que todo epilético está obsidiado, tá? É que o ataque que ela tinha sempre no mesmo horário, né, do dia, o sintoma era como se fosse epilepsia. Não falavam mais nisso. Entretanto, um dos nossos, que mora na vizinhança, foi disso informado, e uma observação mais atenta dos fatos permitiu-lhe facilmente reconhecer a verdadeira causa. Eu aproveito para abrir um parênteses aí e comentar aqui no primeiro estudo do livro, né, que a gente está no início, foi comentado que, ainda que a pessoa não desenvolva a mediunidade, mas ela pelo menos sabe do que é e pode ajudar alguém. Porque imagina uma pessoa estuda tudo, né, dentro da doutrina espírita, não estuda o livro dos médiuns,
e aí tem na casa dele, ou no vizinho dele, tem um caso de obsessão, por exemplo. Então, como ele sabe do que se trata, aí, de forma diplomática, com cuidado, tudo, falar para o responsável se ele não gostaria de ir até uma casa espírita para ver analisar se pode não ser alguma coisa relacionada a espíritos. Claro, como eu falei, de forma diplomática, cuidadosa, falar disso, né? Principalmente se a pessoa não tem nenhum conhecimento. Porque se essa vítima da obsessão, da mediunidade descontrolada, o que seja, não tem alguém que oriente, ela vai parar em sanatório, vai parar num consultório médico, vai parar num lugar onde vai haver uma verdadeira tortura de remédios, de tratamentos e tudo, né? Quando a coisa não é para medicina, né? A coisa é espiritual. No dia 11 desse mês, às 8 horas da noite, em nossas reuniões, começamos por evocar o espírito, moralizá-lo, orar pelo obsessor e pela vítima. Aqui está tudo sintetizado o que foi feito no trabalho mediúnico, no trabalho de desobsessão. O bonito da história é principalmente nisso, moralizar o espírito. Mas vamos entender esse moralizar por despertar, por abrir os olhos dele. Então, para ele ter um conhecimento, para ele se melhorar. Então, não é doutrinação, é um esclarecimento. Então, é uma oportunidade. Mais para frente, dentro das obras de Kardec, a gente vai perceber isso, que ele fala, o bom da história é que o espírito foi auxiliado. Então, não foi só o encarnado, mas também, e claro, toda a família, não foi só o encarnado que foi beneficiado, mas também o obsessor. Essa é a importância. Eu hoje vejo a obsessão e o trabalho de desobsessão como algo muito importante, muito positivo, eu diria assim, lucrativo, não financeiramente falando, né, mas assim, das pessoas tirarem muito bom proveito disso. Então, hoje eu vejo a obsessão como uma oportunidade. Antes eu via como uma perseguição. Hoje eu vejo como uma oportunidade. Oportunidade para a família, oportunidade para a pessoa que está obsidiada, oportunidade para o espírito obsessor. Então, é um conjunto de pontos positivos, né? Então, evocar o espírito, moralizá-lo, orar pelo obsessor e pela vítima. E a exercitar sobre ela uma magnetização mental. As reuniões eram feitas todas as noites. E na sexta-feira, dia 15, a menina sofreu a última crise. Trazer o computador? Não. Alguma coisa, Tavares? Bom, acho que abriu o microfone dele. Só lhe resta a fraqueza da convalescença. Claro, ela foi... porque afeta fisicamente também, dependendo do tempo que leva, né? E mais crises epiléticas, né? Assim, do tipo epilético. Então, consequências de tão longos e tão violentos abalos, e que se manifesta pela tristeza, pela languidez e pelas lágrimas, como nos havia sido anunciado pelas comunicações dos bons espíritos. Diariamente éramos informados das várias fases da moléstia. Então, os amigos espirituais iam orientando, iam, assim, descrevendo cada fase do que ia acontecendo. Essa cura, que noutros tempos uns teriam considerado como um milagre e outros como um caso de feitiçaria, pelo que, de acordo com a opinião, teríamos sido sacrificados ou queimados, produziu uma certa sensação na cidade. Felicitamos os nossos, aí Kardec, né? Felicitamos os nossos irmãos de Marmande pelo resultado que obtiveram no caso, e somos felizes de ver que aproveitaram os conselhos contidos na revista Espírita, por ocasião de casos análogos relatados ultimamente. Assim, eles puderam convencer-se da força da ação coletiva quando dirigida por uma fé sincera e uma ardente caridade. Então, tem caridade no meio de tudo isso aí também, né?
Então, vocês percebem que o conhecimento leva, né, a pessoa a isso. Estava compartilhada a tela? Desculpa, eu nem... Tava sim. Ah, que bom. Então, tá bom. Isso. Então, aqui agora, a gente volta para a nossa tela principal, né? Tudo bem até agora? Tudo bem. Luiz Tavares, boa noite. Pode falar. Ô, meu amigo, tudo bom? Eu estou adorando esse estudo que você está fazendo. E aqui na nossa casa, no Brasil, no Rio Grande do Norte, nós trabalhamos há cerca de 20 anos com a desobsessão. A casa que nós ajudamos a fundar, ela trabalha todos os dias, de manhã à tarde e à noite. É um trabalho hercúleo com a desobsessão. Então, a prática nos levou a fazer algumas observações bem interessantes. Lógico, a obsessão, nas suas vertentes da simples, subjugação, fascinação, subjugação, ela existe. Mas algo que nos levou a concluir, e deixa eu dar um exemplo aqui que foi nos dado por um irmão de caminhada. Quando a gente quer pegar uma galinha, a gente nunca fala show, né? Porque se falar show, a galinha vai embora. Então, quando a gente quer pegar uma galinha para comer, a galinha alguma coisa assim, a gente bota um milhozinho e ela vai vindo para comer e a gente termina pegando. Então, nós chegamos a uma conclusão, depois de 20 anos de trabalho, que mesmo nas chamadas obsessões simples, que depois vai derivar para as possibilidades mais equivocadas, é ali que já começou o final e não o início. Porque o espírito, ele é invisível. Ele não tem nós não temos a capacidade de verificar. Então, no momento que ele se mostra que está querendo nos fazer mal, e a obsessão ela só se caracteriza quando realmente é uma ação persistente, é porque aquele processo já está em finalização e não iniciando. Porque se ele quisesse, ele ficaria no anonimato. Iria a 459, está aí, tanto para o bem como para o mal. Então, se ele não estivesse de fato de direito, ou esse processo obsessivo não estivesse chegando ao seu final, ele não se apresentava, porque não temos a menor condição de perceber, a nível espiritual, que nós estamos sendo influenciados, a não ser que o espírito se apresente. É aquele negócio, quando se apresenta, ele perde a grande característica dele, que é a invisibilidade. E aí fica fácil de se trabalhar. Mas todo esse trabalho passa por aquela palavra que você terminou finalizando aí, que Kardec falou, é a caridade, é o amor. Não é doutrinar, não é esclarecer. Nós aprendemos que tem que conversar. E só terminando a nossa fala, a primeira vez que eu trabalhei numa reunião há muitos anos atrás de obsessão, foi minha estreia. Eu cheguei perto do médium, ele deu passividade, eu dei boa noite, disse em nome de Jesus, e o médium simplesmente, ou o espírito, ele veio com a maior ignorância do mundo, berrando e tudo. E eu fiquei apavorado, eu não tinha experiência nenhuma. E me veio aquele insight. Diga a ele o seguinte: olha quem nós trouxemos aqui. E fiz assim com a mão. E quando eu fiz assim com a mão, o médium se virou, né, para o lado em que eu não estava, e ele deu um grito e começou a chorar: mamãe. Então era a mãe dele. Então somente o amor incondicional, não nosso, mas do plano espiritual, é que consegue muitas vezes reverter esse quadro. É o que nós aprendemos na prática, nesses 20 anos que nós trabalhamos com desobsessão. O único processo de evitar é como fez o menino aí que falou o negócio no início, não aceitar o presente. E quando a gente aceita o presente, aí não tem mais jeito, é só não aceitar o presente. As obsessões normalmente acabam. Mas quando a gente aceita o presente, infelizmente, dura muitas vezes vidas e mais vidas. Obrigado. Obrigado a você, meu Tavares. Realmente, eu me lembro que uma vez a gente estava ajudando um grupo lá na Holanda.
E, assim, eles tinham estudo, começou a aparecer médiums ali, né? Começou a pipocar médium, e a gente ficou um tempo lá e faziam reuniões, assim, 2 reuniões por semana, porque a gente não podia ficar mais que um mês lá. Então, nessas 8 reuniões, deu para fazer muita coisa lá, e ficou, inclusive, uma pessoa que era dialogadora lá com os espíritos, e ela aprendeu uma coisa muito interessante, que é realmente fundamental. Porque eu falava para ela, olha, o sentimento seu vai contar mais do que qualquer outra coisa. E ela percebeu isso, porque ela falou, olha, eu sentia que ele me respeitava, ele conversava comigo, porque, quando ele começou a falar, né, com o Espírito, porque eu estava sentindo um amor muito grande por ele. Então, realmente, é um trabalho que a gente faz. Claro que a gente está meio, né, em suspenso, nossos trabalhos mediúnicos, né? Mas é um trabalho que tem uma importância muito grande. E eu tenho um verdadeiro carinho por esse trabalho. E por isso que me tocou profundamente, eu acho que você já estava junto com a gente, quando eu falei que a Célia Diniz, né? Não, desculpa, não foi ela, foi o outro lá, o Saulo César. Quando ele falou que a gente pode ter compaixão por um, quer dizer, desencarnado, e não pelo encarnado. Então, eu aprendi muito numa frase só, hoje, porque caiu a ficha. Porque nós temos que o tempo todo estar se renovando, estar o tempo todo se avaliando, né? Esse mesmo tipo de coisa, aí os graus, aqui está escrito graus, vamos entender assim, como variedades, né? Simples, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação. Durante muito tempo, eu entendia como sendo graus mesmo. A coisa era evolutiva, assim, evoluía, né? Desde a obsessão simples até a fascinação, indo para a subjugação, e não é isso. Você descreveu muito bem quando você falou, mesmo a simples obsessão já é um processo e já chegou no ponto, já está adiantado. Por quê? Porque ela é uma variedade, é um tipo. Então... Luiz, você está me ouvindo, Luiz? Estou ouvindo perfeitamente. Você não me ouve? Carol, você está me ouvindo? Luísa, você está me ouvindo? Sim, estamos Muito sim. bem. Sim. Você sabe que uma frase dessa me impactou. Eu fui dar a gente foi fazer um trabalho na casa em que nós trabalhamos e o Espírito fez essa pergunta a mim. Você está me ouvindo? Estou, meu filho. A médium que estava, que era a Glória, eu senti que o Espírito deu um pulo de alegria. Porque ele ali, depois de muitos e muitos anos, alguém o via e iria conversar com ele. Não, é um negócio que impacta. Não estamos... Graças a Deus, alguém está me ouvindo. Muito bem, meu filho, vamos conversar em nome de Jesus. Nós estamos em planos diferentes. Então, essas reuniões, elas não são só, muitas vezes, para desobsessão. É muitas vezes para ligar corações que estão desligados porque estão em vibrações equivocadas, em vibrações diferentes. Não é nem o mal, nem o bem. É só que estamos em vibrações diferentes. É como eu agora mesmo falando isso aqui para um americano que não sabe falar português. Então, até nisso, a caridade é maravilhosa, porque faz com que a mediunidade, aqueles que não podem conversar porque estão em outros padrões vibratórios, possam conversar através da mediunidade. E não era um espírito mau, não era uma obsessão, era apenas um espírito que estava vibrando na vibração dele e não conseguia falar com os seus afins. Até que depois ele chegou, através da mediunidade, a dizer, vocês estão me ouvindo? Parece que foi tirado assim, eu senti que tirou um peso e ele deu um pulo de alegria, porque aí, enfim, ele encontrava alguém que poderia conversar. Até nisso, é maravilhoso É verdade. a desobsessão. Não, é aquilo que a gente tinha comentado, é uma excelente oportunidade, é um despertamento, é um prêmio, pode falar o que for, tudo positivo, o que é mesmo. Eu lembro uma vez que, a Carol vai se lembrar disso, e alguns que estão aí vão lembrar, quando um dia num trabalho mediúnico, durante a semana a gente já começa a ficar preparado, já vai se preparando. E eu lembro assim que quando o Espírito se manifestou, e era um perseguidor, eu falei, que bom que você chegou, eu estava te esperando.
E era essa conversa que eu tinha com ele antes, uma semana antes, ou no meio da semana. E aí depois ela comentou assim, ela falou, nossa, ele deu um sorriso tão bonito, né? Porque ninguém nunca falou isso para ele. Aquilo foi assim, o que iniciou a conversa de forma positiva. Então, o sentimento, essa caridade, né, que foi comentado aqui, é tudo, realmente é tudo. Bom, vamos lá então para a nossa... então, vamos, só para reforçar, tá? Quando falar em graus, lembra-se que são tipos, variedades, tá bom? Luiz, deixa eu Oi. só, já que você voltou falando dos graus, só uma colocação e uma pergunta também, porque aí você me chamou a minha atenção falando isso. Como está colocado aqui, graus, né? Eu aprendi há muito tempo atrás que, sim, o indivíduo ele pode ter já a manifestação de uma subjugação, fascinação, né? Ou a obsessão pode ser em escala evolutiva, ela pode sair de uma simples e ir evoluindo. Então, isso está errado? Ela não evolui? Não, ela pode mudar. A pessoa pode passar... hoje ela tem uma obsessão simples. Passa um tempo, por algum motivo, ela começa a ter um outro comportamento. Então, ela deixou de ter uma obsessão simples e passou a ter uma fascinação. Tá? Então, Ah, não é... Porque eu aprendi, durante muito tempo eu ouvi, na verdade eu não aprendi, eu ouvi, e com isso eu passei adiante, que era exatamente isso, essa evolução que você falou, pelo que eu entendi. Ela sai de uma obsessão simples e vira uma fascinação. E depois vira uma subjugação. Não, são coisas distintas. Pode sim mudar, mas não é uma evolução. Elas são independentes do ponto de vista, assim, da reação da pessoa, do médium, como é que é o comportamento dela, né, frente a uma aproximação do espírito. E que ele pode, conforme ele está se utilizando do médium, é como se ele enxergasse com os olhos do médium. Então, ele faz, é ele que dirige, né? Agora, se são coisas simples, do tipo, a pessoa ficar pensando, ficar agindo, e se deixar levar, porque muitas vezes ele até sabe que está sendo conduzido, ele até sabe que está sendo obsidiado, mas tem algum fator no meio, orgulho, alguma coisa que mantém. Pô, quem que não quer receber uma mensagem aí de Bezerra de Menezes, né? Mas peraí, você vê aquela mensagem, não tem nada a ver com Bezerra de Menezes. Por isso, inclusive, que é uma preocupação muito grande quando a gente pega um livro, o livro espírita. Peraí, quem que é o espírito? Quem que é o autor? Quem que é? Isso é realmente algo que foi passado por algum filtro? Tem muitas editoras que querem vender livros. Então, e virou um mercado muito grande, né? O mercado editorial aí de espírita. Então, você vê muita coisa que não bate. Então, você tem que estar sempre calcado em Kardec. Se eu estava falando espiritismo, Kardec. Então, tem que estar sempre nessa referência. E quando você vai em Kardec, apesar de ter ouvido muitas vezes, aí você vai lá no capítulo 23 e ele trata só de obsessão. Se você quiser se antecipar, um dia nós vamos chegar lá, vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Tá? Você vai lá, você vai ver tudo. Aí sim você fala, peraí, eu ouvia uma coisa, mas quem estava falando não estava muito bem alicerçado no conhecimento né, trazido pelos espíritos através de Kardec. Então, esse é o ponto importante, para a gente vir lá sempre na origem e sempre ali. Claro que você pode pegar depois obras que dão um suporte. Aí você pega André Luiz, você pega Emmanuel, você pega outros, né? Manuel Filomeno de Miranda, e assim vai, né? Mas aí, se você puxar aquilo e trazer para trás, você vai entender que está vinculado a Kardec. Então, tem uma lógica, tem toda uma ligação com essa fonte. Tudo bem? sim, tudo bem. Obrigada.
Aí tem as causas da obsessão, né? Então, em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a morte, como sabemos, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Vocês agora pensem bem, vou fechar os olhos assim, imaginar uma lei num determinado estado, dos Estados Unidos, onde a pena de morte faz parte da legislação. Vamos imaginar o que nós estamos fazendo, né? Se a gente está tomando essa decisão, nós como seres humanos. A gente está tirando a possibilidade da experiência. Porque quando a gente vem para cá, quando a gente vem quando a gente reencarna, a gente está matriculado numa escola, ou está interno no hospital, ou está numa prisão, ou está, enfim, como a gente quiser, mas é aprendizado. Então, nós estamos aqui passando por um processo de aprendizado. De repente, nós somos tirados da escola. Chega na classe lá, você, sai fora, e tira da aula, né? Através da pena de morte. Então, vocês imaginem o que pode acontecer na cabeça de uma pessoa dessa, contra aqueles. Então, nós não estamos ensinando, nós estamos, sim, promovendo uma revolta, né? Uma possibilidade de vingança futura. Então, olha como a gente não aprendeu ainda, e isso eu não sei quando que vai ser, mas um dia nós vamos aprender, que a reencarnação é uma oportunidade fantástica de aprendizado e tem meios de educação, né? Só que a sociedade ainda não está preparada para entender isso, para se utilizar disso, para melhorar isso. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Aí a gente vai para o lado da sintonia. Pensamentos meio atrapalhados, comportamentos, tipo de paixões, tudo isso nós estamos atraindo obsessores. E o obsessor não é só aquele que quer o mal, a perseguição. É aquele que está buscando satisfazer necessidades físicas dele. Pode ser um cigarro, pode ser uma bebida, pode ser uma droga, pode ser a violência contra alguém, pode ser sexo, pode ser um monte de coisa. Às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, de uma maneira muito simples, parece que nós aqui na Terra, encarnados, somos como que fazendeiros, ou somos parte de uma agricultura onde os espíritos se alimentam. Como é que eles se alimentam da gente? Depende. Ou eu faço um tamanho bem para tanta gente, então, vem espíritos bons se alimentando daquilo, auxiliando, sabe, a gente fazer mais e mais, se utilizando disso para ganhar também os créditos que ele precisa. Então, é ali uma contribuição mútua, né, de ajuda. Agora, tem aquele que faz tudo errado. Quem que ele está alimentando? Aquele que precisa de coisas erradas. Erradas do ponto de vista moral, tá? Bem entendido. Vamos entender aquilo que o Tiago falou no começo, né? Da gente entender as pessoas. Saber que cada uma está num nível, cada um necessita de alguma coisa, né? E agora tem o processo, né? Como é que é? O mecanismo. Isso é mental. Então, na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com do encarnado. É um diapasão. Um vibra numa frequência, aproxima outro que vibra na mesma frequência e pronto. Já formou um conduio aí. Já está uma sintonia feita, né? Ficando este, afinal, enlaçado como que por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, isso está na Gênese. Então, essa simbiose que acaba acontecendo. Porque um precisa do outro. Né? Eu me comprazo com tanta coisa, sabe? Meu negócio é sexo, desvairado. Eu sou um terror. Tá? Quem que ele vai atrair? Espíritos com o mesmo tipo de necessidade. E aí forma
essa vinculação e pronto, está feita aí a obsessão. Um alimenta o outro, um precisa, né, das vibrações, dos sentimentos, né, das emanações do que o outro faz, porque ele não tem corpo para isso, não tem. E o pior de tudo é que isso não satisfaz plenamente ele, porque não tem corpo. É o corpo que tem as paixões, as sensações, né? É a fome, é a necessidade de contato, é a necessidade de um monte de coisa, né? De saúde física, de vingança, tudo que for. Mas o corpo é aquele que está buscando ser saciado, mas ele não tem corpo. Ele nunca vai ser, é uma ilusão, inclusive, para ele. Mas é suficiente para atrapalhar a vida de um encarnado. Então fica, sabe aquela via de mão dupla? Um para lá, outro para cá e tal, então estão vivendo bem. E aí pode, dependendo do caso, então aí cada um se enquadraria num caso, é uma obsessão, ou é uma fascinação, ou é uma subjugação, né? Mas para cada caso, por isso que tem essas variedades. Bom, imperfeições que atraem os espíritos obsessores. Aí está aí, tem uma relaçãozinha, né? Mentes viciadas, desconfiança, ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica ou toxicômana, gula, maledicência, né? Temperamentos arredios, suspeitosos, personalidades ociosas, são mais suscetíveis em razão da mente vazia, né? Mente vazia é a oficina do diabo, né? Sempre o lema, né? Enfim, obedecem ao mesmo processo de sintonia mental por cultivo das mesmas paixões inferiores. É sintonia, sabe, assimilação, é uma parceria, simbiose, é tudo isso, sabe? Um ajudando o outro, ajudando nas suas necessidades. E o pior é que aquele, o encarnado, que depois fala, putz, eu quero agora sair disso, eu não aguento mais, eu vou fumar, eu quero parar de fumar. Mas espera aí, eu vou perder essa boquinha, eu como espírito que estou me aproveitando dessas emanações? Não. Então eu fico cutucando ele para que ele possa continuar o vício dele. Então estou atuando na vontade dele. E ele não tem vontade para me rechaçar, para superar a minha... o que eu estou fazendo, né, com ele. Quem que é obsessor? Né? Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro e voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. Está vendo? Volta contra nós. Não, não, não. Continua fumando. Continua fazendo. Continua. Por quê? Porque eu tenho interesse. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Então é um trabalho, sabe, de muita paciência, porque chegou num ponto que vai precisar disso. Muito trabalho. Então vocês percebem que foi o que a velhinha leu no começo, aquele que importuna, aquele que molesta, aquele que prejudica, né? Então, esse é o obsessor. Vai colocar uma menina com medo aí, né? Consequências da obsessão: doença física, loucura, vícios, crimes, suicídio, desajustes familiares. Aí fica aquele negócio, né? Espera aí, os espíritos influenciam na nossa vida? Muito mais do que você imagina. Olha aí o que pode resultar. Agora, é claro que tudo isso não precisa existir. Tem um outro caso que eu não vou ler para vocês, porque eu não acabei, né, na revista Espírita, um suicídio. Né? Descreve lá como é que foi o suicídio. Era de alguém, quem que era o suicídio? É a esposa de do suicida numa outra existência, que ele prejudicava tanto ela, perseguia tanto ela, maltratava tanto ela como esposa dele, que ela não aguentou e se suicidou. E aí ela usava todo aquelas sensações, aqueles chamativos e tudo, para que ele se suicidasse. E conseguiu. E aí os espíritos comentam, ele veio com essa propensão.
mas não significa que ele tivesse que fazer isso. Faltou vontade. Então, e aí vontade é aquele negócio. Quando a gente está... eu lembro de um amigo espiritual, uma amiga falando uma vez, falando, não deixa a coisa crescer. Quando está vendo que está começando, não deixa crescer mais. Porque aí é mais fácil de combater. Então, é isso. Então, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente está... Por isso essa doutrina maravilhosa, que a gente vai percebendo. Então, quando o calo aperta, a gente fala, no mínimo, fala para alguém, pô, faz umas preces por mim, né? No mínimo. E ele também faz preces. E depois, pô, vamos fazer um trabalho mediano. Eu vou lá no centro, vou lá escutar palestra. Esse obsessor vai ter que escutar minhas palestras que eu escuto também. E vai lá, e persevera, né? Paciência, tá? E vai lá e continua. Qual o remédio contra a obsessão? Também da seara dos médiuns, né, de Emmanuel, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras. Porque aqui atrás ele fala isso, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Olha só. Alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. Então, eles estão aí. Essa invisibilidade que o Tavares falou, é isso, eles estão ali. Eles têm uma vantagem muito maior em relação a gente. Estão vendo nossos passos, estão vendo onde é que a gente escorrega. Por isso que o vigiar e orar é um lema que a gente devia pôr assim no teto, né? E quando fosse dormir, olhar para cima assim e ler. Né? Para estar constantemente. Sim, Tavares, pode falar. E muitas vezes, meu irmão, não é importuna, por incrível que pareça. Quando ela se torna importuna, é que ela já está no final, e volta a bater nessa tecla. No livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, tem uma cena emblemática numa praia de Botafogo. É só ler, é lá no meio do livro. O cara fica em casa, ele bota o pijama, ele não vai sair, não quer sair, não quer beber. E o espírito vai lá e quer beber. O cara está a fim de beber. Então, ele vai lá e faz como se fosse uma coscazinha na garganta do caboclo. O cara sente aquele pigarro, dá aquela... vou tomar uma só para lavar a garganta. E aí acontece tudo, e vão para a festa, e aí o desenrolar é grande. Então, muitas vezes é sutil demais, certo? Como nesse caso, as chamadas obsessões. Mas realmente a cura está nessas pessoas. Inclusive, só para terminar minha fala, já que eu tenho que me preparar, porque amanhã tem um dia grande, o próprio Kardec sofreu, não sei se você já leu na Revista Espírita, e chega lá um dia na reunião, e quem é que está lá? É o médium e o espírito, é Voltaire, o grande filósofo do iluminismo. E ele fica muito feliz, porque Voltaire está lá na reunião dele, aí manda uma mensagem, duas. Sei que na terceira o cabo dá uma derrapada e ele acende o farol e dá uma corrigenda, e o espírito se entrega, né? Não era Voltaire coisa nenhuma. E ele vai reclamar, Luiz, né? Por que deixou aquilo ocorrer, né? Por que ele não avisou? E o São Luís diz bem assim: amigo, tem coisas que pertencem a vocês resolverem. E se os espíritos forem resolver todas as nossas problemáticas, vocês não têm de se preocupar com mais nada. Então, tem coisas que somos nós. Fique esperto, fique alerta para não cair de novo nas mesmas esparrelas. É aquilo que você tinha falado anteriormente. Muito obrigado. Eu vou ter que sair agora, porque aqui no Brasil já está um pouquinho tarde. É uma pena, Tavares, porque eu reservei uma musiquinha no final sobre Não, ele vai escutar, senão não dá nada. Então eu fico. Se é por causa da musiquinha, eu vou ficar. Dá para aguentar. Vai lá. A gente vai... Faltam poucos slides. Ó, nós estamos no 12 de 16. Faltam mais 3 aí. Entra aqui. 12 de 16. Tá certo. Então, a Ivone Pereira passa por uma coisa assim parecida, né? Um espírito se apresenta para ela falando que ela ficaria muito rica se ela escrevesse através, quer dizer, se ele escrevesse através dela, né? Teria um romance, teria muita coisa e tal. E ele ficou importunando ela durante um bom tempo. E ela percebeu uma coisa, que enquanto ele perturbava ela, importunava, sumiram os amigos espirituais, sumiram todos. Ela ficou sozinha.
Até que chega finalmente um dia que ela também chamou ele de beletrista, né? De belas letras, né? Porque ele não deu nome, nada, então ela chamou ele de beletrista. E aí, no final, quando ele percebeu que ele não ia ter mais nada com ela, sumiu, né? Foi embora. Ela disse que via ele assim se distanciando, né? Talvez a evidência dela. E aí voltaram os espíritos. Ela ficou louca da vida. Falou: escuta, onde vocês estavam quando eu estava sendo assediada? Quando estavam, né? Quando mais eu precisava, vocês desapareceram, né? Falou: não, a decisão é sua, é sempre sua. Ninguém desapareceu, não. Nós não podemos interferir. E você tomou a decisão certa, nós voltamos aqui. Então, realmente, a gente tem que lembrar que, no final das contas, somos nós. De vez em quando precisamos de uma ajuda? Claro que precisamos. Aliás, sempre nós vamos precisar de ajuda, né? Porque a gente não é único no mundo. Mas é importante que nós saibamos disso, que nós temos que estar senhores, assim, conduzindo nossas vidas, né? Então, obsessores visíveis e invisíveis, porque pode ter encarnado obsidiando a gente, pode ser um parente nosso, pode ser alguém aí do nosso dia a dia que está aí obsidiando a gente, né? Então, são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos, por esses vínculos que a gente faz. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Então, o exemplo, ele fala muito mais que 1000 palavras, né? Isso é bonito, a melhoria moral do obsidiado, como a gente interfere na vida dele, né? As causas físicas se opõem às forças físicas, e uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Percebem? Vou cuidar bem da minha saúde, para não ter doença. Vou cuidar bem da minha alma, né? do meu comportamento, tudo, porque eu não quero obsessor do meu lado, né? Claro que, muitas vezes, mesmo com todo esse cuidado, a gente é assediado por algum obsessor. Mas aí nós temos a oportunidade de ajudá-lo, como foi falado logo no começo. A obsessão, se pensar muito bem, não é problema. É problema quando a pessoa tem um comportamento ruim e tudo, e aí sim, atrai, né? Mas se ela está fazendo a parte dela bonitinho e um obsessor aparece, é uma oportunidade de ajudá-lo a melhorar moralmente, né? Então, essa melhoria moral do obsidiado. E Jesus sempre como um melhor exemplo, né? Aqui a evangelização do espírito obsessor. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é que não se faz e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Uma pessoa só vai sair mesmo do que está fazendo se abrir os olhos e perceber, puxa vida, estou fazendo errado. Se arrepende do que está fazendo e muda o comportamento, né? Ah, mas tão simples assim? Não é tão simples assim. Mas um trabalho de desobsessão ajuda muito nesse processo. Tem espírito que não tem jeito, volta dormindo para casa, né? Não para casa, mas ele é retirado inconsciente. Mas tem muitos que vêm e percebem o erro que estão incorrendo, né? Então aqui é o Livro dos Médiuns, né? De onde saiu isso aí. Sempre Kardec, né? A prece. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Então, é aquilo lá do começo, não é uma prece, não eram as palavras, né? Aquele trabalhador que cruza os braços, não é por obras, né? Não. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar
sobre o espírito obsessor. A prece é um linimento, né, para as dores. E é isso. Esse último é mais uma, né, dos livros, né, que a gente tem disponível. Opa, minha mulher pediu para voltar aqui, velhinho. Vai ficar aqui, velhinho, pode deixar. Tá ótimo. Muito bem, agora eu gostaria de oferecer uma música para vocês. Deixa eu ver o bate-papo aqui. Tá. Só um momentinho, vou preparar aqui. Eu não sou tão tecnológico como o Tavares. Tavares, afinal, você conseguiu a câmera ou não? Não, até agora não. Eu vou ter que comprar um computador novo para organizar isso. Funciona ou não funciona? Muito bem. Então vamos ouvir aqui agora a nossa... Sabe o que é, gente? A gente bebe uma vez, bebe outra vez e nunca aprende. Comigo aconteceu um caos assombroso. Eu pensei que tava com zigue-zira e tava mesmo. Bolinho, olha o breque aí. Na minha vida estava tudo numa boa, quando de repente à toa um fato estranho me ocorreu. Mas o que foi que aconteceu? Eu fui perdendo a minha personalidade, foi ficando na saudade tudo aquilo que era eu. Chegava em casa, só brigava com a patroa, não pensava em coisa boa, por melhor que eu estivesse. E do emprego, saiba que fui despedido, pois sentindo-me ofendido, dei um tapa no patrão. Mas isso não dá certo, não. Não conseguia compreender o que ocorria, minha cabeça estava em grande confusão, quando um amigo me chegou num belo dia e me afirmou que o caso era obsessão. Me aconselhou então a frequentar um centro, andar direito, não dar moleza não, orar bastante, estar sempre atento, tomar cuidado com a tal perseguição. Vou te contar por esse meu samba de breque. Fui no centro Allan Kardec, tudo então se resolveu. Mas como foi que isso se deu? Me colocaram junto a uma porção de médios. Através desse intermédio apresentou-se o Eliseu. Ué, mas Eliseu não morreu? Eliseu era um safado, trambiqueiro, sem vergonha. Vamos respeitar os mortos! Foi me dizendo ser antigo inimigo, jurou ter me perseguido desde muito tempo atrás. E eu zangado, muito louco, aturdido, fui gritando, seu bandido, essas coisas não se faz. E eu xingava o Eliseu, e o Eliseu xingava eu. E eu xingava o Eliseu xingava eu. Eu xingava também, xingava de nome feio, xingava de palavrão, de bobagem e de tudo isso que vocês estão pensando. E sem demora, pra pôr calma no ambiente, aproximou-se o dirigente que por fim intercedeu. Acalmai-vos, irmãos. Estas coisas são muito naturais. Dívidas do passado atravessam as existências e não nos permitem a paz. É necessário que busquemos lá no fundo de nós mesmos o porquê do sofrimento, a razão para tanta agulha, pois que toda criatura só alcança evolução quando a si própria depura e auxilia o seu irmão. E assim ficamos cabisbaixos, pensativos, procurando lenitivos para nossa situação. Eliseu, devemos acabar com isso. Eu proponho simplesmente um termo para conciliação. Vamos fechar entre nós dois um compromisso. Sei que será bem difícil, mas não custa a intenção. Para testarmos a nossa calma, o
nosso vício. Voltaremos, genro e sogra, numa outra encarnação, para testarmos nossa calma, nosso vício. Voltaremos, genro e sogra, numa outra encarnação. Isso não vai dar certo, não. Parabéns. Só você, Góis. Essa foi muito boa. Genro e sogra, ai, ai, ai. Bom, é claro que nada disso acontece numa casa espírita, mas é um grupo, um trabalho de desobsessão, né? Colocar uma cariação entre o paciente, né? O perseguido e o perseguidor, né? Mas tá aí, para que a gente tirasse um pouco não digo da seriedade, né? Porque é um tema realmente, né, que leva a gente a pensar. Mas era esse o recado de hoje à noite. Tavares, obrigado por ter permanecido até agora. Eu vou te mandar essa gravação, tá bom? E vamos dar para Meu amigo, você adivinhou o meu pensamento, que eu ia pedir a você isso exatamente agora. Me mande, eu vou começar a passar na rádio. Vou mandar para todo mundo. É bastante antigo, é um grupo de jovens em São Paulo que fez isso, é da Mocidade Espírita, mas tem bem uns 30, 40 anos isso aí, né? Mas ainda hoje faz sucesso, né? Bonita a música. É verdade. Parabéns, meu amigo, parabéns. Não agradeço aí, não cumprimente, não. Bom, chegamos ao final. Alguém gostaria de fazer o encerramento? Vou me voluntariar. Quase não sai a palavra. Então vamos lá, gente. Deixa eu me organizar aqui. Vamos todos mais uma vez fechar os nossos olhos e continuar essa conexão que temos neste grupo e agradecer ao Pai misericordioso, ao amado Mestre Jesus, aos trabalhadores, todos aqueles que nos confortam, que nos orientam, todos aqueles que trabalham em prol do bem. Agradecer por mais um sábado juntos no estudo. Gratidão por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E sempre levar os nossos pensamentos, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações, sempre aqueles irmãozinhos que ainda vivem na ignorância, como aprendido na aula de hoje, mais uma vez. Todos esses irmãozinhos ainda, tanto encarnados como os desencarnados, que precisam do auxílio, da benevolência, da caridade, da paciência. Rogamos por eles e por nós, para que possamos ser instrumento deste trabalho tão bonito. E que, mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos obstáculos, que possamos sobrepor tudo isso e colocar na lista de prioridades aquilo que realmente se faz necessário para cada um de nós. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que possamos ter uma noite abençoada, um final de semana tranquilo e um começo de semana com muita paz. Que Jesus nos proteja, nos guie e nos fortaleça. Que assim seja. Graças a Deus. É isso. Beijo, adorei o sambinha. Obrigada, Luiz. Arrasou. Tchau, Tchau, Renato. meu amigo. Tchau, gente. Tchau. Luiz Vera, Carol, Tchau, todo Tavares. mundo. Felicidades, hein? Paz com Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima. Até mais, querido. Tchau.